Fracasso é apenas o que vem. Antes do sucesso, histórias inspiradoras de empreendedores que deram a volta por cima. O livro é uma referência na literatura da área, pois insere o repudiado fracasso no lugar que merecidamente conquistou, por ser um poderoso e insubstituível método de aprendizagem. Enquanto aqui o fracasso é varrido para debaixo do tapete, no Vale do Silício ocupa o altar. Mentes seduzidas pelo empreendedorismo. Entretanto, ao lerem este livro, não hesitarão em absorver o método que os próprios empreendedores utilizam há séculos: sonhar, deixar-se conduzir pela emoção, exercitar obsessivamente a sua criatividade e extrair da vida, dos erros e dos obstáculos a energia para criar. Não façam de seus fracassos, em qualquer face de suas vidas, uma fonte de sofrimento, nem os enxotem para baixo do tapete. Mais cedo do que supõem, o fracasso ocupará lugar relevante nos métodos educacionais. Sobre os coordenadores Fernando Dolabella, escritor, criador de metodologias educacionais, consultor, palestrante, conferencista internacional, criador de metodologias de ensino de empreendedorismo amplamente usadas no Brasil e também no exterior. Ofereceu seminários de formação de professores para cerca de 5.000 docentes universitários brasileiros. A sua metodologia, Pedagogia Empreendedora, foi aplicada em cerca de 2.000 escolas da educação básica e está sendo utilizada pela ONU em vários países. É autor do software de plano de negócios Make Money. Escreveu 15 livros, entre eles o best-seller O Segredo de Luísa, com mais de 320.000 cópias vendidas. Colunista da Rádio Band News, MG, membro fundador do World Entrepreneurship Forum, criado na França. Membro fundador da Red Empreendesur, Empreendedorismo e Inovação em América Latina. Ivana Moreira, jornalista, empreendedora, consultora, palestrante. E feliz em todos esses ofícios. Por que ser uma coisa só se a vida nos dá a oportunidade de exercer diferentes papéis? Amo ser jornalista e impactar vidas por meio da informação. Adoro poder, como empreendedora, construir sonhos. O que aprendi com o fracasso? Por Ivana Moreira, já faz mais de uma década desde que Fernando Dolabella, um dos pioneiros no estudo do empreendedorismo no Brasil, me falou pela primeira vez sobre um evento americano em que os empreendedores são convidados a compartilhar suas histórias de fracasso, numa espécie de congresso do erro. Mas foi só quando eu mesma experimentei empreender e fracassar que realmente compreendi a relevância de uma iniciativa como esta, o valor de falar sobre os erros que levam as pessoas ao sucesso e não apenas sobre os acertos. O ano era 2010 e eu era chefe de redação da rádio Band News FM em Belo Horizonte. Na emissora, eu também era âncora de um programa chamado Empreendedores. Toda semana, entrevistava um empresário de sucesso sobre a jornada de construção de seu negócio, sobre seus acertos. Dolabella foi uma das minhas fontes para uma edição especial do programa. E foi paixão a primeira entrevista. Depois daquele papo, ele aceitou meu convite para se tornar colunista da rádio, na qual continua até hoje inspirando ouvintes. Costumo dizer que a culpa por eu ter me tornado uma empreendedora é totalmente dele. Pode soar bem estranho alguém derramar lágrimas ao ler um livro sobre negócios, mas a verdade é que eu chorei, e muito, lendo seu best-seller O Segredo de Luísa. Eu me enxerguei na protagonista que ele criou para sua obra de ficção. Em 2015, saí de um cargo de editora-chefe na editora Abril, que ainda era uma das maiores do setor no país, para abrir meu próprio negócio de mídia com a certeza de que tinha algo inovador para oferecer ao mercado. E Dolabella virou meu mentor, meu conselheiro, meu confidente. Na vida de um empreendedor, existem duas histórias, a que ele conta em público e a que só ele e pouquíssimos confidentes conhecem. O negócio que eu montei foi desde o início um grande sucesso editorial, mas os elogios e aplausos nunca se traduziram em dinheiro no caixa. Em pouco tempo,
Meu sonho de negócio próprio se transformou em uma pilha gigantesca de contas vencidas que eu simplesmente não sabia como pagar. E levou embora tudo que eu havia construído em 2 décadas de uma carreira bem-sucedida no jornalismo, com passagens por alguns dos maiores veículos de comunicação do Brasil. Em 2018, apenas 3 anos depois de me tornar uma empreendedora, eu fali. E descobri que falir dói muito mais na alma do que no bolso, por maiores que sejam as perdas financeiras. É muito difícil desapontar todas as pessoas que acreditaram em você, que apostaram fichas no seu empreendimento, colaboradores, fornecedores, investidores. É angustiante decepcionar a própria família. É doloroso conviver com o julgamento das pessoas, porque nesta hora poucos se lembram de que suas intenções eram as melhores, de seu empenho, de sua dedicação, de seu sacrifício pelo negócio. Muitos empreendedores não suportam o peso de uma falência. Alguns até se matam. Eu nunca pensei nisso, mas confesso que compreendi porque alguns podem chegar a esse extremo absurdo. Entrei numa depressão profunda. Aos 47 anos, com 2 filhos para criar, eu simplesmente não sabia como sair do fundo daquele poço. Tinha vergonha de todos, mas principalmente de mim mesma. Não acreditava mais na minha capacidade, nem mesmo como jornalista. De muitas formas, a falência era uma sentença de morte em vida. Foi quando Leonardo Guedes e Rogério Gabriel entraram na minha vida. Esses 2 empreendedores provavelmente nem se conhecem. Montaram negócios em áreas totalmente diferentes, em tempos diferentes, com idades diferentes. Mas eles têm em comum a coragem e a generosidade de compartilhar as histórias de seus erros, e não apenas de seus acertos. Leonardo é um jovem gaúcho que desenvolveu, em parceria com o irmão, um serviço que está revolucionando o monitoramento da saúde do gado leiteiro em fazendas do Brasil inteiro e também fora do país. Nós nos conhecemos no fim de 2018 numa viagem para o interior do Paraná. Uma amiga querida me havia incumbido da missão de escrever sobre o negócio dele para a revista que publicava. Ela sabia que eu estava precisando desesperadamente de dinheiro para sustentar minha família, e embora eu estivesse visivelmente abalada e pouco produtiva, me deu uma oportunidade. Eu, a repórter, e Leonardo, o entrevistado, combinamos de nos encontrar no aeroporto de Curitiba, de onde seguiríamos juntos de carro até uma fazenda que era cliente dele. A ideia era que, no caminho, ele me contasse sobre a empresa, a CalMed. Leonardo poderia ter falado apenas sobre sua história de sucesso, o alvo da reportagem, mas ele escolheu falar também sobre tudo que havia dado errado antes de, enfim, dar certo. Não vou contar detalhes aqui porque desejo que um dia ele escreva a própria história e, com seu testemunho, ajude outras pessoas como ajudou a mim. Só vou dizer a você, leitor, que não voltei a mesma daquela viagem. Aquele rapaz, muitos anos mais jovem do que eu, acendeu uma lanterna em direção à porta de saída. Ele iluminou a cena. Ao me contar tudo o que precisou fazer para se recuperar de seu próprio momento de fracasso, me mostrou que eu também poderia sair do meu. Poucas semanas depois da viagem ao Paraná, foi Rogério Gabriel quem terminou de me indicar o caminho. E nem precisou me encontrar pessoalmente. Bastou dar uma entrevista carregada de honestidade, de transparência, para a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Hoje dono da maior rede de escolas profissionalizantes do mundo, a MovEdu, Rogério viu seu negócio no ramo da informática ruir no início dos anos 2000. Devendo muitos milhões de reais no mercado, foi à lona. Como eu, ele havia sido um respeitado executivo em sua área de formação antes de empreender e chegou a preparar o currículo disposto a aceitar o primeiro emprego que lhe oferecessem para sustentar a família. Mas sabia que um emprego não lhe daria chance de quitar os passivos e dar a volta por cima. Rogério passou 2 anos terríveis até enxergar uma tímida luz no fim do túnel, uma ideia que talvez pudesse salvar o negócio. Descobri pela revista que Rogério havia contado essa história no livro Do Chão ao Topo e fui logo a uma livraria para comprar a obra que na verdade não comprei. Eu estava tão falida que até para adquirir um livro eu pensava várias vezes. Li a obra em pé, no corredor entre as estantes, em várias idas à Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. E é por causa desses 2 empreendedores que este livro está agora em suas mãos.
Em janeiro de 2019, eu me prometi que contaria ao mundo que as histórias de sucesso são feitas também de fracassos. A vontade de entrevistar empreendedores que souberam tirar lições de seus erros e seguir em frente me tirou da depressão, me deu motivação para voltar a trabalhar. E a cada história que eu conhecia, mais forte eu ficava. Não posso dizer que já dei a volta por cima, mas posso garantir que o encontro com o fracasso me transformou numa profissional melhor, numa pessoa muito melhor. Gosto mais da Ivana que sou hoje, depois do fracasso. Entre 2019 e 2021, eu abri novas frentes de trabalho para sustentar minha família e começar a pagar as dívidas, enquanto tentava reestruturar meu negócio em outras bases. Neste ano, fui selecionada em 2 programas de aceleração de startups. Eu voltei para o jogo. A partida será bem longa, eu sei, e não há garantia de que haverá vitória no final, mas aprendi a valorizar cada set como uma nova oportunidade. Aquele que teme o fracasso limita suas atividades, costumava dizer Henry Ford, o empreendedor americano que enfrentou 2 falências antes de fundar a fábrica de automóveis Ford. Falhar é a única oportunidade de começar de novo de maneira mais inteligente. As histórias reunidas nesta coletânea são a prova de que ele estava certo. E não havia ninguém melhor do que o professor Fernando Dolabella para dividir comigo a coordenação deste projeto. Generosamente, mais uma vez aceitou um convite meu. É ele quem assina a introdução deste livro. Antes de aprender a correr, precisamos aprender a andar. E enquanto estamos aprendendo a andar, às vezes levamos tombos e alguns deles podem deixar fraturas expostas. Mas para quem sabe transformar erro em aprendizado, fracasso... fracasso é só o que vem antes do sucesso. Ivana Moreira é jornalista, consultora em negócios editoriais e palestrante. Começou a carreira em 1995 como repórter do jornal O Estado de São Paulo. Foi correspondente do jornal Valor Econômico, chefe de redação da rádio Band News FM, chefe de redação da TV Band Minas, editora executiva do Metro Jornal e editora-chefe da revista Veja BH. Em outubro de 2015, fundou a Canguru, uma plataforma de conteúdo sobre infância. Em outubro de 2019, relançou o negócio como Canguru News, uma edtech focada em educação parental que foi selecionada como startup residente do Learning Village, primeiro hub de inovação em educação e desenvolvimento de pessoas da América Latina, uma iniciativa da Universidade Americana Singularity, em parceria com a brasileira AGSM. Bem-vindo Fracasso, por Fernando Dolabella. Este livro está destinado a ser uma referência na literatura da área, porque coloca o repudiado fracasso no lugar que merecidamente conquistou, por ser um poderoso e insubstituível método de aprendizagem, o altar do sucesso. Conta uma pequena história que ajuda a entender o tratamento injusto dado ao fracasso, afinal, um bom companheiro para quem experimenta e inova. Há 3 décadas, quando criei a disciplina de empreendedorismo da UFMG, eu procurava empreendedores para falar sobre seus fracassos. Foi difícil identificá-los, pois o fracasso era, e ainda é visto em Belo Horizonte e outras partes do planeta, como um estigma indelével, uma confissão pública da própria incompetência. Tal sensação, que mesmo com intensidade rarefeita ainda persiste, é um dos entraves culturais para se empreender. Enquanto aqui o fracasso é varrido para debaixo do tapete, no Vale do Silício ocupa o altar. Consegui 2 empreendedores depois de ouvir coisas do tipo: procure o meu ex-sócio, mas não mencione meu nome, porque durante a falência nos tornamos inimigos. Os depoimentos foram comoventes. Não só os empreendedores não conseguiram conter as lágrimas, também eu e os alunos nos emocionamos. Descobri então que eles não falavam de negócios, narravam histórias de amor desfeito. Talvez, nesse primeiro contato, eles ignorassem que lidavam com o grande mestre. Mas lá estava a lição, pronta para ser colhida. Mas é preciso ter olhos. O sucesso depende de como se reage ao fracasso. Não só empreendedores e educadores poderão extrair lições preciosas das histórias de empreendedores aqui apresentadas. Afinal, nestes tempos de mudanças aceleradas, todos devem desenvolver o hábito de transformar o fracasso em aprendizagem. As diferentes narrativas de fracassos são pistas vivas que revelam como o empreendedor opera.
Este é o insólito presente ofertado por este livro ao leitor. Desnudar sem rodeios o modelo mental e a forma de ser do empreendedor. Quem está na área sabe que, ao ser alcançado, o sucesso teima em apagar os caminhos ásperos que levaram até ele. Este livro é inovador porque escolheu o ângulo mais recôndito para se descobrir talvez o segredo mais precioso dos empreendedores. Esta radiografia do fracasso é um avanço em relação aos métodos tradicionais de ensino por reconhecer a importância dos erros na geração de conhecimentos. Sempre foi assim, mas só agora começamos a compreender. As histórias reais mostram os erros e seu insuperável poder didático. O ciclo empreendedor: encontrar um problema cuja solução viabilize uma empresa, criar um produto inovador, aprender com os inevitáveis erros, refazer e testar até encontrar a solução que seduz, é uma teoria reconstruída a cada novo produto. Este livro não pretende ensinar, palavra inexistente no vocabulário empreendedor, mas deseja que os leitores aprendam. Talvez mentes forjadas sob os padrões industrialistas não se satisfaçam com histórias comuns flagradas em momentos desairosos, fracassos e erros, e ficarão ressentidas por não encontrar nenhuma dica, nenhum princípio a ser seguido, nenhum curso indicado, nenhuma assinatura de notáveis como Steve Jobs, Barão de Mauá, Elon Musk ou pareceres de consultores. Forjadas no automatismo das respostas, tais mentes sentem dificuldades em sobreviver em um mundo de perguntas. Mentes seduzidas pelo empreendedorismo, entretanto, ao lerem este livro, não hesitarão em absorver o método que os próprios empreendedores utilizam há séculos. Sonhar, deixar-se conduzir pela emoção, exercitar obsessivamente a sua criatividade e extrair da vida, dos erros e dos obstáculos, a energia para criar. Tenho a esperança de que este livro lave a alma daqueles que na escola foram punidos e insultados pela nota 0. Quem sabe tudo nada tem a aprender. O fracasso faz parte da natureza do Homo sapiens. Presente em coisas da alma e do corpo, ele injustamente ganhou no andar dos milênios a reputação de insidioso e mal educado, desses que entram pela porta dos fundos. Não bastasse a nossa irreprimível vocação para o fracasso, presente em cada fase das nossas vidas, ele se faz protagonista inexorável da nossa última e maior batalha: a luta contra a morte. Cada cultura desenvolve uma reação específica ao fracasso. No Brasil, aprendemos a fugir dele como o diabo da cruz. Até hoje, com menor intensidade, entre nós ele é fonte de medo, vergonha, exclusão. Muitos se julgam incapazes de livrar-se das nódoas deixadas por ele. Aos poucos, aqui e ali, ao buscarmos as causas da nossa evolução, estamos descobrindo a sua outra face. É ele, o fracasso, que produz o antídoto contra si mesmo. Entendendo o fracasso, podemos derrotá-lo. As regiões inovadoras, há tempos, o tomam como um degrau para o sucesso. Gosto de usar um antigo vídeo de 30 segundos para exemplificar diferenças entre culturas. Nele, ouve-se em background a voz de Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, ao entrar nos bastidores do estádio. Eu já errei 9.000 arremessos, perdi 300 partidas. Em 26 jogos me passaram a bola no último segundo para que eu decidisse o jogo e eu errei. E arremata. Eu errei e errei repetidas vezes. É por isso que tenho sucesso. Se Jordan fosse brasileiro, a sua fala seria diferente. Eu venci e sempre venci. Por isso sou o melhor. Os povos latinos têm dificuldades em aceitar o fracasso. Muitos empreendedores de Quebec, no Canadá, buscam, após falir, refúgio no vizinho Estados Unidos, onde se acredita que os fracassos credenciam ao sucesso. Infelizmente, os empreendedores brasileiros não dispõem de rota de fuga tão cheia de oportunidades. Mas se não fizermos algo, chegaremos ao ponto de ser atraídos pelos vizinhos sul-americanos. É um erro supor que o fracasso se refira ao indivíduo que o gerou. Na nossa cultura, colamos o fracasso à pessoa. No entanto, o que fracassa é a empresa, o projeto, o casamento. O ato sucumbe, ao passo que o ator sobrevive.
quebra na empresa, permanece o empreendedor, ainda mais apto para recomeçar. Do oceano de tais condenações emerge uma categoria que vê no fracasso uma sábia lição. Há quem afirme que, se alguém não fracassa, é porque não está fazendo grandes descobertas. Empreendedores calejados o colocam no altar porque sabem que ele, de preferência praticado na primeira pessoa, produz calos que livros e mestres não podem esculpir. O fracasso é capaz de moldar atitudes e temperamentos que nos preparam para o inevitável confronto com a aspereza do indefinido, campo em que mergulha o empreendedor. O fracasso não rompe somente as cordas do intelecto, ele só ensina se for sentido no íntimo, se for consequência da busca sincera da realização de uma paixão. Empreendedores erram mais do que todos. Para eles, sucesso e fracasso são faces de uma moeda viciada que, lançada ao acaso, mostra o rosto do fracasso mais vezes do que o do sucesso. O inovador é um inconformado irrecuperável que se sente sufocado pelos padrões existentes. Ele julga que pode criar algo melhor ou melhorar o que existe e incorpora a criatividade à sua forma de ser. No seu dia a dia, exercita a imaginação recriando o que vê, brincando com os objetos, sistemas, processos. Os inovadores convivem produtivamente com as dúvidas, pois sabem que elas lapidam a criatividade e alimentam a imaginação. Eles não descartam péssimas ideias, porque de tais rochas inférteis sabem extrair as pérolas. São uns apaixonados. Defendem suas ideias vigorosamente, mas têm consciência de que o arrebatamento desmedido pode cegar. Pessoas criativas reagem ao fracasso de forma diferente das convencionais. Ambas o temem, mas para os inovadores o maior fracasso é não agir. Preferem falir por terem arriscado do que fugir ao desafio de tentar. O sucesso das empresas está ligado à inovação, que gera dúvidas, riscos e prejuízos. Não inovar, não correr o risco, no entanto, produz a certeza da decadência. Empreendedores sabem que serão lembrados pelos acertos e não pelos erros. Thomas Edison errou milhares de vezes e, no entanto, é lembrado por um só acerto: a invenção da lâmpada. Para o empreendedor, o fracasso é um membro da família que tem o hábito de aparecer para o jantar sem ser convidado, mas a sua sabedoria faz com que seja festejado. A competência do empreender inclui a harmoniosa e sábia convivência com o fracasso. Acertos no passado não garantem sucesso no futuro. Se assim fosse, empresas experientes jamais quebrariam. Há quem diga que é o talento para contar histórias que nos faz humanos. A educação empreendedora existe timidamente no planeta somente há 4 décadas, tempo suficiente para comprovar que não é um tema que se aprende na escola. No correr dos milênios e até hoje, as redes pessoais têm sido a maior fonte de propagação do saber empreendedor. Eu chamo de corredores de aprendizagem as conexões entre pessoas que acontecem nas brechas do mundo estruturado e constituem espaços de exercício da liberdade não sujeitos a controles. Nesses corredores fluem emoções, conhecimentos, sonhos e conteúdos que não fazem parte dos currículos escolares e familiares. Livres de regras e hierarquias, nos corredores uma pessoa está mais próxima de um encontro livre com o diferente, com o não alinhado e com o próprio eu. Este livro descreve o que se pode encontrar nos corredores, que se situam longe das regras do mundo convencional que nos aprisionam. Corredores são espaços de liberdade. Neles, aprende quem quiser o que quiser, na fonte que escolher, sem restrições ou avaliação de terceiros. Cada um busca e filtra o conhecimento sem a mediação de outros terceiros. Grande parte das nossas vidas se passa fora dos contextos formais. No entanto, somos pouco preparados para aprender nos corredores onde riscos e ambiguidades exigem sagacidade, ousadia, flexibilidade. Pois bem, os corredores foram durante séculos a única escola de empreendedorismo. Mas que elementos constituem o saber empreendedor? São paixões, atitudes, aspirações, formas de ser e de se ver o mundo.
Não podem ser traduzidos em padrões, muitas vezes se distanciam da lógica e sempre são impregnados pelos desejos, preferências e particularidades individuais. O saber empreendedor inclui a liberdade, melhor dizendo, a obrigação de se dizer: eu acho, eu quero, eu sigo os meus desejos, eu arrisco. O saber empreendedor se metamorfoseia e se individualiza ao passar pelo filtro da idiosincrasia, da diversidade personalíssima e da paixão de cada pessoa. Por isso não é replicável e não pode ser ensinado. A história de cada empreendedor, vista sob o ângulo dos fracassos, é talvez uma das fontes mais límpidas e generosas de aprendizagem. Pouco abordado na filosofia, o fracasso mereceu, no entanto, a atenção do filósofo francês contemporâneo Charles Pépin, que dá ao tema o mesmo significado que lhe emprestou o empreendedor. No lugar de tratar o fracasso como ameaça à felicidade e ao amor próprio, Pépin afirma que somente ao experimentar a frustração do fracasso, nós nos tornamos humanos. E não satisfeito, diz que a nossa inteligência está na capacidade de analisar e corrigir nossos erros, o que torna o fracasso, além de inevitável, fundamental. Segundo o filósofo, negar o fracasso seria o verdadeiro fracasso. E é por isso que ele pode nos ajudar, nos orientar e até servir de combustível para o abandono da obsessão por um tipo de sucesso único. O fracasso somente se torna um mestre para quem tem a convicção de que está no caminho certo e se esforça com coragem e originalidade para alcançar o sucesso. Pépin acha que a escola tem uma elevada dose de culpa ao exigir que todos os alunos sejam iguais, que sigam as mesmas regras, que tenham a mesma visão de mundo, que aprendam a mesma história e depois a repitam com a mesma narrativa. Qualquer desvio é considerado uma evidência da incapacidade. As culturas ocidentais, principalmente as latinas, difundiram o pavor ao fracasso no ambiente de negócios. Entre os romanos, a falência significava a escravidão ou a morte. O credor escolhia a pena. Na Itália medieval, o comerciante falido era obrigado a se despir e correr pelas ruas anunciando aos gritos a sua desgraça. Ainda da Idade Média, na França, os comerciantes falidos usavam um pequeno gorro verde e podiam ser apedrejados pela população. Pesquisa do Banco Mundial conclui que em muitos países esse processo, embora sem a selvageria antiga, ainda está em sua infância. No Brasil, o fracasso é visto como um traço do perfil individual, um indicador definitivo de que o indivíduo não tem condições de empreender e deve tentar a sorte em um emprego. Aqui, quando uma pessoa abre uma empresa e não tem sucesso, logo recebe a sentença da família, que provavelmente lhe forneceu o capital inicial. Você não tem o perfil de empreendedor. O rótulo não é colocado só pelo lado de fora. O próprio indivíduo, juiz ainda mais severo, julga-se incapaz e só anda para a frente quando se livra da vergonha. Na atividade empreendedora, a reação diante do fracasso é decisiva porque determina a capacidade de se perseverar, de superar obstáculos. O empreendedor erra mais do que acerta, porque inova. O que seria um fracasso na atividade empreendedora? Podemos tomá-lo como um grande erro, ou o acúmulo de erros que provocam resultados que enfraquecem, paralisam ou inviabilizam a atividade. Há fracassos cabais, letais, há fracassos menores que causam prejuízos, mas que não provocam o fechamento do negócio. Grandes ou pequenos, os erros produzem conhecimento precioso para o empreendedor que sabe aprender com eles. O tempero do Vale do Silício é o fracasso, dizem os que conhecem um e outro. De fato, o vale é a prova incontestável de que o fracasso é o trampolim para o sucesso. Erros são consequência natural de quem tenta transformar o mundo. A cultura norte-americana rejeita o vencedor que, no seu caminho, não tenha colhido fracassos, caso em que o sucesso teria sido alcançado por sorte, herança ou atitudes antiéticas, o que, em qualquer hipótese, esvazia o seu mérito. Vários países e regiões tentam emular sem sucesso o Vale do Silício. Estudos indicam que 3 pilares são responsáveis pela fertilidade do vale: o espírito empreendedor, excelentes universidades de pesquisa e a oferta de capital de risco.
Às condições citadas, eu acrescento a capacidade de formar redes sociais que são o amálgama capaz de agregar e extrair desses pilares o seu melhor potencial. No entanto, tudo indica que tais condições não são suficientes. Há várias regiões no mundo e nos Estados Unidos que, mesmo reunindo os elementos essenciais que explicariam o sucesso do Vale do Silício, ainda não conseguiram se converter em berços de startups. Randy Komisar, autor do livro O Monge e o Enigma, considera que o fracasso é o fermento que potencializa os outros ingredientes responsáveis pelo sucesso do Vale. Isso não quer dizer que as pessoas sejam a favor do fracasso, mas que elas buscam métodos eficientes de aprender. Erros só ensinam se decorrerem da busca honesta e incontida do sucesso. No Vale, o fracasso é tratado com intimidade, como um oráculo que revela a essência. Professores de Stanford dizem aos alunos: "Fail fast and frequently." Na verdade, o conselho é um sofisma muito bem sustentado pela lógica e pela prática. O primeiro argumento é um truísmo que reza que se alguém nunca erra e nunca quebra, não está arriscando o quanto deve. Falir no início, na fase de protótipos e lançamento, fica mais barato. O segundo argumento é extraído da prática dos investidores de risco, aqueles que colocam grana em empresas nascentes e as transformam em um Facebook, por exemplo. Como eles perdem dinheiro em 90% das empresas em que investem, a regra é o fracasso e a exceção é o sucesso. Sendo constante a razão entre as quantidades de sucessos e fracassos, para se obter mais sucessos é necessário aumentar a quantidade de falências. Na lógica dos conteúdos curriculares convencionais, seria quase o mesmo que dizer que quanto mais o aluno errar nas provas de matemática, mais perto estará da nota 100. Mas o mundo em que o empreendedor atua não é convencional e, por se referir ao futuro, é caracterizado pela indefinição. Na sua essência, o empreendedor é um especialista naquilo que não existe. Ele convive de forma amigável e íntima com o fracasso e o vê como um cúmplice que vai lhe revelar o caminho para o sucesso. A falência e o erro fazem parte do negócio. A Revolução Industrial demandou operadores, pessoas capazes de fazer algo sem cometer erros. O objetivo era produzir o máximo com o menor refúgio. A escola aceitou a encomenda e baniu a criatividade dos seus currículos da educação infantil até o doutorado. Até certo ponto, a prática de se punir o erro na escola tem sua razão de ser, uma vez que ela lida com conhecimentos em que a resposta é conhecida. Entretanto, o erro é inevitável quando se busca a inovação. Como a distinção não é clara, a lição que molda a mente dos alunos é a repulsa a qualquer tipo de erro, uma herança maldita da linha de montagem. O aprendizado infecundo das respostas certas e insossas oferecidas na escola desprepara para o clima de incerteza e imprevisibilidade que envolve a inovação, o empreendedorismo e a vida. Se, para a escola, os erros são o inferno, para o empreendedor são degraus que levam ao paraíso. Na inovação, quem erra pouco acerta quase nada. Ao aplacar a criatividade, a educação inutiliza o melhor método de aprendizagem na era da transformação exponencial. Não deve causar espanto à educação empreendedora valorizar o fracasso como fonte de aprendizado. É com os golpes sofridos na vida que nos preparamos para as incertezas do futuro. Os calos nas mãos nos ajudam a arar a terra. Empresas e universidades de ponta começam a utilizar o fracasso no aprendizado. O Google divulgou o método que as suas equipes utilizam para aprender com os erros. O nome é inequívoco: autópsia. Em São Francisco, Califórnia, foi criado o FailCon, algo como conferência sobre o fracasso, em que mega empreendedores sobem ao palco para narrar os seus malogros. Na plateia estão centenas de pares ávidos por aprender com os erros dos outros e a errar produtivamente. O ar exala o prazer do encontro dos empreendedores para um meia-culpa público cheio de ensinamentos. Mesmo porque aprender com os erros dos outros é mais barato. Muitos evitam ter o próprio negócio, porque sabem que os erros e fracassos são inevitáveis e podem produzir custos insuportáveis.
As punições aos erros são fortes, na escola geram repetência e no emprego aceleram a demissão. Mas só não erra quem passa a vida operando rotinas, na empresa ou na vida. Nas linhas de produção e na gestão operacional, os erros devem ser evitados. Todavia, é impossível inovar sem erros, porque humanos falham quando mergulham no desconhecido. O inovador e bilionário Jeff Bezos, da Amazon, orgulha-se de ser um expert em fracassos. Segundo ele, o grande desafio é expulsar o medo de errar e entender que ele é inapelável. As consequências do fracasso, incluindo o sofrimento, são inevitáveis e somente metabolizadas quando o aceitamos como companheiro. O erro não está na pessoa, mas no que ela fez. Para os empreendedores, o único fracasso é a desistência. Steve Jobs terminou o seu famoso discurso aos formandos de Stanford com a seguinte mensagem: Stay hungry, stay foolish. Mantenha-se faminto por coisas novas e sempre assuma a sua ignorância. Qual terá sido o seu erro mais útil, caro leitor? Para fazer essa apuração, teríamos de vasculhar debaixo do tapete, onde ocultamos o lixo. O melhor a ser feito é o que chamo de currículo do fracasso, mais rico do que o habitual currículo fanfarrão, aquele que só conta vantagens. Somos injustos com os erros porque nos esquecemos que muitos deles nos ajudaram a evoluir. Remoemos não só os desacertos graves como os perfunctórios. Mas por que tememos os erros a mais sábia lição? A propensão ao erro está no nosso DNA. Nós o repelimos porque possuímos a equivocada presunção de que a perfeição é possível. A autopunição é justa e o arrependimento é natural em pessoas dignas. Mas por que o fracasso nos condena à pena eterna, já que o sentimento de culpa não morre? Evitaríamos o abandono de belos projetos se desde crianças compreendêssemos que o fracasso é um companheiro natural. Empreendedores pressentem que na corrida dos resultados o revés disputa cabeça a cabeça com o sucesso. O tradicional e leviano curriculum vitae é a passarela onde desfilam diplomas, prêmios, títulos, honrarias. Lá estão os nossos méritos escolares e profissionais. Vestimos o CV como se veste a roupa de domingo. Quanto mais extenso, maior o orgulho, mesmo se sabendo que as conquistas realmente notáveis tomam poucas linhas. Quanto maior a proficiência, menor será a sua descrição, como é o caso do CV de 4 palavras, autor de Dom Casmurro. Sendo um troféu, do currículo não constam fatos que não engrandeçam a memória. Além disso, quem tem a coragem de depor contra si mesmo em nome da verdade? A lógica do currículo tradicional é que aprendemos somente com as vivências positivas. Sabemos que isso não é verdade na escola, no trabalho, na vida. Por que então se leva a sério o curriculum vitae, uma narrativa que expurga as impurezas com o objetivo de encantar ludibriando? Entrevistas de emprego são encenações em que o diálogo esconde as faces menos recomendáveis do candidato e da empresa. É um mau começo. Não chego ao ponto de sugerir aos candidatos a emprego que desnudem o seu lado humano. Empresas ainda não têm a coragem de aceitar a vida como ela é. Mas já é possível perceber que há quem desconfie que sucessos construídos sem erros, equívocos ou deslizes recendem a engodo. O currículo do fracasso, descrevendo os erros cometidos nas relações profissionais, escolares e pessoais, além de dar maior clareza à sua história, aumentará o seu aprendizado. Tenho a certeza, caro leitor, de que não se arrependerá de fazer uma tentativa. Empreendedores usam sistematicamente um outro tipo de apontamento, o currículo do futuro. Sociedades desenvolvidas agem no presente pensando no futuro. Comunidades não transformadoras se prendem ao passado. Se o fracasso é tão elogiável, como aprender a conviver criativamente com ele? Esta pergunta vale para todos, mas é crucial para os empreendedores, que são premidos a seguir o caminho desconhecido e aprendem durante o caminhar, inovando, fazendo, errando, refazendo. Aprender com o erro é para eles uma condição de sobrevivência. É dessa forma que eles expandem a sua capacidade.
Cabe aqui o raciocínio aplicado em outras áreas. O fracasso traz em si o germe da sua destruição. A pesquisadora de Stanford, Carol Dweck, concluiu que somos definidos pela forma que reagimos ao fracasso. Ela constatou que, desde os 3 anos de idade, as crianças reagem intensamente aos erros. Algumas ficam prostradas, enquanto outras se sentem motivadas, como se dissessem: "Eu amo o desafio." As crianças que reagem positivamente ao erro desenvolveram o que Carol chama de modelo mental construtivo, porque acham que a sua inteligência e habilidades podem ser melhoradas e entendem que o erro traz a possibilidade de novos aprendizados. Em outras palavras, o fracasso faz parte do seu crescimento mental. Por outro lado, as crianças que se deixam paralisar pelo erro desenvolveram um modelo mental fixo. Para estas, a inteligência é imutável, permanece sempre a mesma desde o nascimento. Elas temem que erros, nos exercícios escolares, podem, aos olhos dos outros, diminuir a sua inteligência. Evitam desafios, porque supõem que os seus erros deixam transparecer que elas não são tão inteligentes como se supunha. Carol surpreende ao sugerir que o método mais eficaz para se desenvolver o modelo mental construtivo nas crianças é o uso correto dos elogios feitos pelos pais e professores. Ela afirma: jamais elogie uma criança caso deseje que ela desenvolva o seu intelecto, a sua criatividade e a capacidade de enfrentar desafios e fracassos. Não diga: você é inteligente, talentosa, esperta. Elogie o processo que ela utilizou, valorizando o seu esforço, a sua estratégia, a coragem de assumir tarefas difíceis, de persistir diante dos obstáculos. Enfim, estimule a forma como a criança abordou o problema e não os resultados que obteve. O alvo dos elogios às crianças de até 3 anos de idade determinará o seu modelo mental no futuro e o seu desejo de enfrentar desafios. Elogios dirigidos à inteligência da criança são prejudiciais porque estimulam o modelo mental fixo. A criança passa a evitar situações de risco em que o erro possa comprometer a sua reputação de pessoa inteligente. Por outro lado, ao adotar o modelo mental construtivo, a criança passa a ver as dificuldades e desafios como algo divertido com os quais vai aprender. A boa notícia é que o modelo mental construtivo pode ser desenvolvido por meio da educação em qualquer idade. Ao participar de um workshop online criado por Carol Dweck, os adolescentes recuperaram a motivação para aprender, alcançam notas mais altas e demonstram maior capacidade de enfrentar desafios. A pesquisa de Carol Dweck, ainda pouco explorada pela educação empreendedora, abre uma imensa avenida na busca de como efetivamente preparar a criança para, no futuro, reagir positivamente aos erros e ser capaz de aprender com eles. Aos leitores deste livro deixo uma mensagem otimista. Não façam de seus fracassos, em qualquer fase de suas vidas, uma fonte de sofrimento nem os enxotem para baixo do tapete. Coloquem-nos na cristaleira das lições mais ricas. Mais cedo do que supõe o fracasso, ocupará lugar relevante nos métodos educacionais. Em estado de sofrimento por seus equívocos e limitações, a educação convencional se engana ao fazer supor que aquele que alcança a nota máxima não tem mais o que aprender. Para usar um raciocínio que neste texto se tornou familiar, o melhor que podemos esperar da educação é que ela aprenda com o seu próprio fracasso. No futuro, os alunos que alcançarem a nota máxima irão suspeitar que o canal de acesso a novos conhecimentos está mais estreito. Empreendedores não admitem a avaliação externa convencional. Eles veem os limites como novas possibilidades. Muitos dos seus sucessos foram fecundados pela nota 0. Fernando Dolabella. Fernando Dolabella é referência brasileira em empreendedorismo. É professor, escritor, consultor e conferencista internacional.
Suas metodologias de ensino são inovadoras e tratam o empreendedorismo como um instrumento de desenvolvimento sustentável e de justiça social. Sua Oficina do Empreendedor já foi implementada por cerca de 4.000 professores universitários. A pedagogia empreendedora foi aplicada em cerca de 2.000 escolas da educação básica e está sendo utilizada pela ONU em vários países. Já atuou como consultor e professor da Fundação Dom Cabral, da UFMG, da CNI-IL Nacional, do CNPq, do SEBRAE, entre muitas outras instituições. Tem experiência em projetos relativos ao desenvolvimento de empreendedores da Base da Pirâmide, BOP. Integrou os conselhos da Anprotec e da Biominas. Ofereceu seminários de formação de professores para cerca de 5.000 docentes universitários brasileiros. Dolabella nasceu em Belo Horizonte. É graduado em Direito e Administração pela UFMG, pós-graduado pela FGV-SP, mestre em Administração pela UFMG. Trabalha com empreendedorismo desde 1992.